Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, vocês terão acesso à explicação da atividade 1 na disciplina de Geografia, no livro Trilhas de Aprendizagem 2 para os quartos anos. Nesta atividade, nós vamos conversar sobre processo democrático, sobre democracia, sobre eleições. Como esta atividade é bem grande, nós vamos dividi-la em 2 aulas. Esta é a primeira aula. Vamos começar com o texto? Então, processos eleitorais. O que eu preciso saber ou conhecer e me informar. E aí o texto vai explicando para a gente o que é um processo democrático. Para nós entendermos o que é um processo democrático, a gente precisa entender esta palavrinha aqui, democracia. O que é democracia? E o texto traz para a gente que a democracia é um regime político pelo qual um país está organizado. E o texto faz uma referência, para a gente entender um pouco mais da democracia, de processos democráticos que acontecem dentro da nossa escola, como, por exemplo, as assembleias, que se reúnem todos os estudantes e todos discutem um tema importante para a escola. Os grêmios estudantis, a sua escola tem grêmio estudantil? Muitas escolas têm. O conselho de escola, que é representado por pais, alunos, professores, gestores e outros funcionários da escola. Tudo isso são espaços dentro da escola, onde acontece o processo democrático na tomada de decisões. Para a gente entender melhor essa palavra democracia, o que é democracia, o livro traz para a gente esse texto. E vocês vão ler o texto, depois eu vou fazer um comentário sobre ele. O que é democracia na escola, As regras de convívio na escola são necessárias. Onde tem gente, tem que ter regra de convívio, certo? Então, essas regras de convívio dentro da escola, elas podem ser impostas, Coloca-se lá um cartaz e fala, não pode correr, não pode ir no banheiro na hora que outra classe está tendo recreio, não pode empurrar, o aluno que faltar no dia da prova vai ter que trazer uma justificativa. Então, essas regras elas podem ser impostas ou elas podem ser discutidas num processo coletivo de tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo para vocês, Lá na sua escola, quando começa o ano, a sua pro, na primeira semana de aula, provavelmente conversa com vocês todos sobre quais serão as regras e os combinados coletivos da classe, não é? E aí vocês vão falando, olha, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Aí a Pro vai discutindo, e comer dentro da sala de aula? Pode comer dentro da sala de aula? Sim ou não? Por quê? E como é que eu faço para respeitar o meu colega? Como é que eu faço para o meu colega me respeitar? E a Pro vai colocando lá na lousa aquele monte de regras, Muitas professoras depois pegam essas regras, passam num papel bem grandão e colam na parede da sala. E aí aqueles passam a ser os combinados coletivos daquela sala de aula, que foram construídos com todos os alunos que estão naquela sala de aula. Então foi uma construção, feita de forma coletiva e de forma democrática. Isso é um exemplo de democracia dentro da escola. Outra coisa, o regimento do funcionamento da escola. Normalmente, ele é construído com a participação de todos os pais, dos alunos e dos professores, de todos os que trabalham na escola. Então, é no regimento escolar que estão lá as regras, para o aluno que diz respeitar o professor. Lá estão as regras para quem faltar no dia de uma avaliação importante. Lá estão as regras de convivência. E este documento, quando ele é feito assim, ele é feito dentro de um processo democrático. Num processo democrático, todos têm direito à voz, todos podem ser ouvidos, a ideia de todos é discutido e depois todos chegam ao consenso e formam um documento só. E a partir do momento que aquele documento ele foi construído com todas as pessoas que convivem naquele local, seja a sala de aula, seja a escola como um todo, todas as pessoas têm obrigação de respeitá-lo, porque dele fizeram parte na construção, certo? Depois vocês vão ler este texto aqui. Aí nós temos algumas atividades para responder, tá? A atividade A. Após essa discussão que eu tive aqui, com essa conversa, que eu tive com vocês, vocês vão ler lá o texto que está aqui na página anterior e você vai conversar na sua família.
as pessoas que moram com você, o que elas entendem por democracia? O que é democracia para sua família? E você vai escrever aqui, que não tem resposta certa nem errada, desde que você escreva dentro do tema, ok? Desta maneira, a palavra democracia corresponde, se a gente for ver a definição da palavra democracia, é força do povo ou poder do povo. Tá? Esse é o significado da palavra democracia. Aqui nós temos mais 4 significados para a palavra democracia. Vocês vão ler cada um, né? Se vocês fossem procurar na internet ou no dicionário, esses são os significados da palavra democracia. Vocês vão ler. Aí nós temos nossa amiguinha aqui que vai aparecendo mais vezes nas nossas atividades, e ela fala da origem da palavra democracia. A palavra democracia, ela vem do grego, e no grego, olha só, ela chama-se, essa palavra, democratia. Eu acho que o acento circunflexo aqui, né, democratia. Se dividirmos a palavra em 2 partes, demos quer dizer povo, e kratia quer dizer força, poder. Por isso a palavra democracia, na sua origem, ela quer dizer força e poder do povo. Vamos lá para o próximo, descendo mais um pouquinho. Democracia pressupõe a participação de todos na tomada de decisão, como eu já estava falando com vocês, né? Então, nós podemos entender um processo democrático como aquele que todas as pessoas que vão estar debaixo daquelas regras, daquela lei, daquela organização, puderam participar da formulação do mesmo, puderam sugerir, discutir ideias, e aí, num conjunto de todas essas pessoas foram tomadas decisões. Então, pensando nesses conceitos que nós apresentamos aqui, né, eu apresentei para vocês, e o texto também apresenta, você vai refletir sobre esses significados e você vai escrever como acontece a democracia nos ambientes abaixo. Na letra B, na sua escola, você observa algum processo democrático? Né? Vocês discutem as regras e os combinados coletivos da sua escola? Vocês discutem as regras e os combinados coletivos com cada professor de cada disciplina? Se vocês discutem, o professor ouve vocês e vocês fazem parte da construção, isso é um processo democrático. Por exemplo, coisas até menores. Então, a gente só constrói regra e combinado coletivo no começo do ano? Não. Várias vezes durante o ano, quando acontece algum conflito, alguma situação, a gente vai conversar de novo sobre o que nós tínhamos combinado sobre a organização do nosso espaço, do nosso horário, respeito com o colega. Ou, por exemplo, quando a PRO coloca uma votação. Olha, gente, hoje nós vamos ter uma atividade recreativa e vocês podem escolher a quadra ou o parque, e aí a PRO faz uma votação, isso é um processo democrático, né? Ou, por exemplo, vocês estão discutindo algumas coisas relacionadas às ciências, aí tem um dia que vai discutir sobre os planetas, o outro dia vai discutir o movimento da Terra, e o outro dia, né, vai discutir as estações do ano, e a PRO pode colocar, o que vocês têm mais curiosidade para saber primeiro e fazer uma votação. Isso é um processo democrático pequenininho, que vai ensinando você, quando você for um adulto, participar como um cidadão pleno, entendendo, né, o que é um processo democrático e fazendo parte dele. Na letra C, a gente vai refletir um pouquinho sobre os processos democráticos fora da escola. Você vai conversar com seus familiares e vocês vão registrar abaixo quais são as situações que a sua família vive em sociedade que ela considera um processo democrático, né? Então, a gente vai pensar na questão das eleições, dos plebiscitos, que é quando a população é consultada sobre determinada coisa, né? Os sites, né, do Senado e da Câmara estão sempre abertos, fazendo enquetes para saber a importância de certas leis que eles querem votar, e você pode entrar lá e participar dessa enquete para saber qual é a posição da sociedade, porque os nossos representantes políticos, eles não estão lá para colocar as leis que eles querem, eles estão lá para representar as pessoas que votaram nele. Isso é processo democrático, né? Então, a nossa aula hoje é essa primeira parte, façam com capricho, e essa é a primeira parte da atividade 1, certo? Façam com capricho, letra bem bonita. Um beijo de todas as PROs dos 4º anos e até o nosso próximo vídeo. Beijo, crianças. Tchau, tchau!